A paz do Senhor, irmãos, professores da Escola Dominical e amados ouvintes da leitura diária. Eu sou Leidiane, membro da Edcom Matriz. Estarei aqui mais uma vez comentando a nossa leitura de terça-feira. A próxima lição que estudaremos é a lição de número 5, os inimigos do cristão. Na nossa jornada de fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. A nossa leitura diária de hoje tem como referência o texto bíblico de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 12, mas eu gostaria de mencionar apenas o primeiro. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Algumas pessoas pensam que o diabo é apenas um tipo de personagem que serve como símbolo para representar o mal. Mas a Bíblia Sagrada não deixa nenhuma dúvida: o diabo existe. O estudo da existência e atividades dos demônios chama-se demonologia. E segundo o dicionário bíblico, o diabo é um ser criado, pessoal, maligno, anjo caído, sem uma forma corpórea. Como ser pessoal, ele possui uma personalidade e é capaz de experimentar sentimentos como raiva, ódio, fúria, orgulho. Na ocasião em que lemos o nosso texto base, a tentação de Jesus, o diabo demonstrou toda a sua pessoalidade. Ele conversou com Jesus, arquitetou e executou tentativas para fazer com que o Senhor abandonasse sua missão e agiu de engano o tempo todo. Portanto, a ênfase bíblica está no fato de que Satanás é um inimigo. Vemos Satanás pela primeira vez no Jardim do Éden, no capítulo 3 de Gênesis, justo no começo da história humana. E foi assim que ele se apresentou diante de Eva, agindo de engano. O diabo induziu a esposa de Adão a desacreditar da palavra de Deus e a desobedecê-lo. Ao ceder a essa tentação, o primeiro casal lançou toda a humanidade num estado de rebelião contra Deus, dando origem ao pecado entre os homens. O nome Satanás é uma transliteração do hebraico Satã, indicando um acusador no sentido legal, um queixoso. Jesus chamou-o ainda de homicida e mentiroso em João no capítulo 8, versículo 44. Em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 9, João retrata Satanás como um grande dragão, uma representação que ressalta sua terrível natureza. Esse mesmo versículo identifica-o como a serpente, uma referência a Gênesis. Portanto, devemos entender o que Pedro nos adverte na sua epístola no capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Nas Escrituras, a palavra diabo, Satanás e outros títulos e nome é dado ao nosso inimigo e indicam de alguma forma o seu caráter, suas ações e seus propósitos. É por isso que podemos citá-lo como inimigo, maioral dos demônios, pai da mentira, o príncipe deste mundo, maligno, tentador. Mas apesar de tudo isso, irmãos, a Bíblia revela a boa notícia de que o diabo foi derrotado por Jesus Cristo. Durante seu ministério terreno, Jesus o confrontou diretamente e não cedeu às suas tentações. Cristo veio trazer o reino de Deus e, com isso, destruir as obras do diabo. Enquanto Jesus estava na terra, ele guerreou contra o reino de Satanás. As curas miraculosas e especialmente a expulsão de demônios não eram atos simplesmente de bondade, eram verdadeiramente assaltos diretos sobre o reino de Satanás. Proclamando a libertação dos cativos, como está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus estava proclamando a derrota de Satanás e do pecado. Portanto, podemos entender que o diabo continua a trabalhar contra nós em sua tentativa de dominar a humanidade. E para nós, Jesus deixou a continuação dessa guerra. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12. Isso significa que, de certa forma, o diabo se tornou impotente, no sentido de que ele não pode impedir que o evangelho avance. Continuamos firmes. Que o Senhor vos abençoe.